enrolou, pode enrolar. Deixa, vai passar também. Antigamente você conversava. Preparar psicológico. Galera. Veio aqui. Hã? Essa aqui é a estimação. Maduro. Bora lá, galera. Estamos de volta. Carta, artigo e dissertação. Você pode escolher um dos três. Eu, na minha época, eu entrei, eu sou PUC também, né? Eu sou filho da PUC. E aí, quando eu entrei, eu fiz carta, acredita? Fez carta. Tirei 9,5 na carta. Sério, velho? Ah? Fiz tudo direitinho. Minha nota no final foi 8,6. Tô brincando. Bom. Normal, velho. Sempre estilo penteado, não? Não, né? Já teve um dia pra aparecer aqui com o cabelo. Ah, você tá falando da franjinha? Minha Mega Max 2000. Aquela Polishop rotativa, sabe? Tem a escova e depois passa a chapinha. Presta atenção. Presta bem atenção. Eu parei de andar de moto, então agora eu posso arrumar o cabelo, né? Vamos lá. Na época, é porque a Érica tem aula comigo já tem um tempo, né? Quando eu dava aula para ela no início, chegava ela de moto, imagina. O cabelo era daquele tamanho. Só o voar. Por isso que agora melhorou, né? Bom, vamos lá, voltando. Pessoal, eu estava falando para vocês, então, que a gente tem, olha só, a gente tem um tema, certo? Que é igual a um problema. Pega o raciocínio, hein? Pega o raciocínio. Esse problema, ele recai sobre quem? Traz prejuízo para quem? Para a sociedade? Ah, muito massa. Hércules. E a sociedade? Quem está lá? Hã? O Hércules. Vocês. Ou não? Vocês. Ô, meu rei. Só. Hércules, Oi. abaixa a câmera ou escreve mais baixo. Quer dizer, sobe a câmera. Isso. Opa! Agora foi. Valeu. Sem participação, fala comigo, hein? Então, olha só, presta atenção. Eu tenho um tema que é igual, eu evidenciei ele aqui, ó. A hora que você só pode pensar em escrever depois que você encontrar a problemática, certo? Depois que você encontrou a problemática, você vai se posicionar. Vou colocar só tese aqui, tá? Eu pus tudo da outra vez, né? A respeito de posicionamento, ponto de vista, aquela coisa toda. Só tese. Tese é quando você se posiciona, certo? E aí, quando você se posiciona com relação à tese, o ideal é que você aponte o quê? A origem, certo? De quem? Do problema. Não, agora eu já estou dando sequência. Aqui embaixo eu pus ponto de vista, posicionamento, essa coisa toda. Falei que não vou colocar, né? E o interessante é que você se posicione falando a respeito da origem do problema. Beleza? Quando você falar a respeito de um posicionamento, certo? Você vai, por exemplo, falar assim, ó, olha só, presta atenção. Vamos pegar aqui um tema que eu gosto muito de discutir sempre com os alunos, porque ele é mais simples, é mais fácil, né? Por exemplo, cadê? Deixa eu ver quem. Cadê? O Vitor. Cadê o Vitor? Confundo. Você acredita? Cadu. O Cadu. Cadu, vamos pensar numa problemática aqui, né? Eu acho que eu até já tinha falado dela com vocês, não lembro. Eu já falei de redação com vocês, não? Só um pouquinho. Vamos pensar aqui sobre a problematização, certo? O problema da proliferação do Aedes aegypti na sociedade brasileira.
Só para vocês terem uma ideia, né? A proliferação do Aedes aegypti na sociedade brasileira é um problema sério, por quê? Porque acontece todo ano e o povo não aprende, não toma nenhuma atitude para poder tentar o quê? Né? Evitar essa situação. E aí depois que acontece, que muita gente é infectada, aí eles tentam fazer alguma coisa para poder reverter. Só que não se investe em quê? Em limpeza, em fiscalização, né? Nessas situações que seriam o quê? Soluções para essa problemática. A mesma coisa acontece com o quê? Com o sistema de distribuição de energia que a gente tem. Que empresinha safada que nós estamos na mão dela, sim ou não? Quem nunca sofreu com a Enel, né? Principalmente recentemente naquela última chuva que deu aqui em Goiânia, que pareceu mais um furacão, né? Eu fiquei de sábado à tarde até segunda sem poder ligar nada na minha casa. Sabe por quê? Não, eu tinha energia. Eu tinha mais do que o que eu precisava. Normal é que chegue 220 volts na sua casa, né? Lá em casa estava chegando 360. O portão eletrônico estava eletrizado e não funcionava. Ele estava eletrizado. Eu encostava nele, dependendo da situação, dava choque. Eu tive que tirar meu menino de casa. Passei o final de semana fora da minha casa, porque eu não tinha. E eu liguei. Olha para você ver. Eu liguei na Enel. Eles, não, vamos organizar aqui, estamos mandando uma pessoa aí. O cara que ia resolver meu problema me ligou, onde que é, como é que funciona, tal. Eu expliquei tudo certinho para ele, falei, se você precisar me liga de novo que eu vou te buscar. Passou uma hora, eu liguei de novo pro cara. Não, o pessoal me mandou outra ocorrência aqui e cancelaram a sua. Puto demais, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu liguei puto lá. Eu falei, ô, meu dinheiro vale menos do que qualquer outro que vocês mandaram do cara para outro lugar lá? Porque o cara me ligou aqui, falou que estava com a minha ocorrência na mão, que ia vir aqui resolver. Aí eu liguei para ele de novo, ele falou que tinha ido para outro lugar, que vocês tinham cancelado. Na hora de eu pagar, aí eu falei, né, um punhado de palavrão lá. E aí o que aconteceu? Xinguei, falei e percebi que não resolve nada. Por quê? Porque a pessoa que está lá, ela foi contratada para poder ouvir todos esses palavrões, todas essas injúrias, todo esse estresse, você entendeu? Ela foi contratada para isso. E ela não vai resolver seu problema. Não tem como eu pegar e falar, não quero mais essa energia sua, vou comprar um gerador. Entendeu? Não tem. Você entendeu? Então, eu fiquei naquela situação. E você sabe o que é o mais... como que eu vou dizer? Não. Eu estou procurando o adjetivo certo para não falar uma palavra aqui, mas tudo bem. O que é o mais interessante? Vamos lá, de interessante. 2 casas para baixo, você entendeu? Mora uma pessoa que trabalha na Enel. E eu fiquei o final de semana inteiro vendo a caminhonetinha da Enel estacionada lá. Ninguém resolveu o meu problema. Eu ia lá e botava. Agora lembrei da palavra. Hipocrisia. Burocracia, né? Então, quero que vocês entendam isso. Que alguns problemas que a gente tem dentro da sociedade são gerados por conta disso, né? Contradições. Isso vai ser. Sempre vai ser assim. Contradições. Por exemplo, a sociedade sabe que o grande problema da proliferação do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né? É o quê? Não. Aí, ó. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Olha só. A tese, ela desemboca direto na questão da argumentação. Por quê? Porque, olha só, presta atenção nisso. Eu estava insistindo para alguém falar isso, Matu, entendeu? Você caiu. Não, mas não é brincadeira, não. Eu precisava de alguém que falasse isso. Por quê? Porque, olha só, eu quero que vocês entendam o seguinte. A Madu virou para mim, eu falei, o grande problema do Aedes aegypti, da proliferação do Aedes aegypti, né, é o quê? Aí ela é água acumulada. Detalhe, né? Quando eu digo, me posiciono falando que o problema é a água acumulada, olha para onde que eu caio. Para o senso comum. Se eu recorto, presta atenção nisso, se eu recorto uma situação como essa, eu estou em senso comum. A minha argumentação vai ficar superficial. E a corretora vai marcar assim, ó, aprofunde a sua argumentação. Seu argumento está o quê? Fraco. Entendeu? Por quê? Porque isso é o que todo mundo pensa na sociedade. Mas você já parou para pensar que a grande causa da proliferação do mosquito da dengue, do Aedes aegypti na sociedade brasileira, é a ação contraditória do ser humano?
É isso aí que o seu leitor tem que perguntar quando ele lê o seu argumento, a sua tese. Como assim? Por quê? Porque lá no desenvolvimento você vai pegar e vai explicar. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Gente, eu chego a arrepio quando eu vejo a galera participando do jeito que tem que ser. A aula só flui do jeito que eu planejei. Vocês não estão entendendo? É isso que a pessoa tem que perguntar. Como assim? A ação, olha aqui, ó. Olha aqui. Então, aqui, ó, quando eu falo de origem do problema, eu estou falando de quê? Da ação contraditória. Vamos diminuir aqui para poder caber, né? Não planejei. Do ser humano. Presta atenção nisso. Na introdução, só vou dizer isso aqui, ó. Isso aqui vai se chamar na introdução R1. O que é o R1? Recorte temático número 1. Que é a antecipação do meu D1. Que eu lá na conclusão eu vou fazer o quê? Vou solucionar primeiro, como proposta de intervenção número 1. Vocês conseguiram enxergar o planejamento desse texto? Eu estou só pensando sobre o tema, mas eu já falei de recorte 1, que vai virar D1, que vai ser solucionado pela proposta de intervenção número 1. Você viu isso? E aí, esse primeiro recorte aqui, eu vou chamar ele de quê? De causa. Quais são as consequências da ação contraditória do ser humano? A proliferação de diversas doenças em meio à sociedade. Geradas por quem? Pelo mosquito, que eu mesmo deixei o quê? Ele proliferar. Como assim? Qual que é a ação contraditória do ser humano? Eu não limpo o ambiente em que eu vivo. Eu não me preocupo. É só um copinho de iogurte, né? Jogo pela janela. É só uma sacolinha. É só isso, é só aquilo. Chove, lota, entope os bueiros, a água fica empoçada na rua, nos centros urbanos. E aí? O mosquito vai lá e, ó, deposita os ovos dele ali. E aí eu tenho o quê? A proliferação desse mosquito. Nos lotes abandonados. Aonde a galera não faz a limpeza. Se você vive naquele lugar e não limpa aquele lugar, você é pior do que um animal irracional. Por quê? O gato, ele não faz as necessidades dele no lugar que ele dorme. O cachorro também não faz. Entendeu? Ele é o quê? Um animal mais asseado. Agora você não, né? Tem quartos aqui, né? Que se a gente entrar aí, o negócio tá saindo lixo lá, né? Ó, o meu não, o meu arrumo, né? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês, então, vocês percebam o seguinte, olha aqui, ó. Olha só. Eu tô falando aqui de causa, certo? Da origem do problema. Qual que é a origem do problema? É o ser humano. E aí você para poder pensar comigo, e agora eu vou te dar uma dica de ouro. Vou te dar uma dica de ouro. Planeta Terra. O planeta Terra todo é um ecossistema, sim ou não? Inicialmente, lá no início da civilização, ele era todo equilibrado, sim ou não? Exato. Estava se estruturando. Estruturou. O que aconteceu? Existe um animal dentro desse ecossistema que ele tem condição de raciocínio. Somos nós, seres humanos. E o ser humano, em busca de melhores condições de vida, conforto, né, progresso, ele altera o meio ambiente em que ele vive. É ou não é? E aí a gente tem um outro fenômeno chamado capitalismo consumista, motivado pela crise de 1929, vocês já devem ter estudado em história, sim ou não? Que faz com que as pessoas estejam sempre consumindo. Para as pessoas estarem sempre consumindo, as indústrias têm que estar sempre produzindo, sim ou não? E para as indústrias estarem sempre produzindo, elas têm que estar sempre extraindo matéria do meio ambiente. Para pensar sobre essa questão. Ok? Segunda situação, voltada também para o capitalismo. Para as pessoas, presta atenção nisso. Para que as pessoas obtenham lucro, vantagem, tenham uma situação melhor, alguém tem que o quê? Tem que participar daquela situação e gerar lucro para aquela outra pessoa, sim ou não? Relações de quê? Relações de exploração
quando eu falo de trabalho? Sim ou não? Relações de negociação, relações de corrupção, relações criminosas, todas estão envolvidas nessa situação, ok? Por quê? Porque a pessoa só chega a cometer um crime porque ela quer ter o quê? Vantagem. Ninguém chega e fala assim, ó, vou cometer um crime aqui para poder ser preso. O objetivo de quem comete crime não é ser preso. É motivado por alguma situação. Uma relação social que não está muito legal, né? Uma situação de busca por uma vantagem, né? E o desejo, né, de deixar uma determinada realidade que não é muito interessante. Quero que vocês entendam isso. E quem comete um crime por um motivo. Esse motivo sempre é um motivo de interesse, em alguma situação. Pegou? Só que os crimes, né, são práticas que são prejudiciais para a sociedade como um todo. Beleza? Tem uma teoria, e aí eu estou falando de vários contextos para que vocês compreendam agora, né? Tem uma teoria que chama-se a teoria da janela quebrada. Já ouviram falar dela? É uma teoria que está dentro do curso de Direito, lá na faculdade, na situação de criminologia, certo? Que eles falam assim, ó, olha só, você passa por um prédio e ele está impecável. As janelas todas brilhando, refletindo, tudo tá aquela coisa. No outro dia, você passa por lá, tem uma janela quebrada. Já te dá uma vontade de pegar uma pedra. Você entendeu? E se você voltar lá daqui uma semana, o prédio está todo quebrado se aquela janela não tivesse sido consertada. Por quê? A galera só precisa de um começo. E essa teoria foi provada, sabe como? Eles fizeram um teste social, né? Eles pegaram um carro novo, zerado, você entendeu? Aliás, dois carros idênticos, zerados, 0 quilômetro, você entendeu? E abandonaram os dois carros. Um em Palo Alto e o outro no Brooklyn. Percebam que são duas situações diferentes. Palo Alto um bairro nobre e o Brooklyn um bairro de periferia. O que aconteceu? Em menos de 2 horas, o carro que estava no Brooklyn, ele começou a ser depedrado. Levaram as rodas, quebraram as janelas, quebraram os faróis, amassaram a lataria, abriram o carro, começaram a retirar peças do interior do carro, depedraram, vandalizaram o carro. E quando foram olhar o carro de Palo Alto, ele estava intacto. Deixaram o carro lá por uma semana e o carro permaneceu intacto. Aí sabe o que eles fizeram? Quebraram uma janela do carro. Em menos de 2 horas, o carro começou a sofrer o mesmo processo de vandalismo e depredação do carro do Brooklyn. Então você perceba que as pessoas tendem a respeitar o direito alheio, né? Ao passo que ele não foi tocado. Ninguém quer ser o primeiro, ninguém quer correr o risco de ser penalizado. Agora, se um fez, o outro fez, quer dizer que não dá nada. Fizeram, não deu nada, não dá nada. Vou fazer também. Vou fazer porque todo mundo faz. E aí entra aquela situação. O certo é o certo mesmo se ninguém fizer. E o errado continua sendo errado mesmo que todo mundo faça. Interessantíssima essa frase. E ela serve muito para poder falar desse contexto. E eu quero que vocês entendam isso. Muitas pessoas que estão na nossa sociedade, elas estão praticando ações erradas, ações que são o quê? Prejudiciais para a própria sociedade. Por quê? Porque elas não são, né, proibidas, porque elas não são fiscalizadas. Você sabe o que falta no Brasil para poder resolver a questão do Brasil? Auditoria. Mas uma auditoria séria, que não seja corrompida. Nós não temos auditores fiscais para tudo. Pega lá Mariana, Brumadinho, aqueles reservatórios lá que já estavam no limite, que aconteceram os acidentes. Por quê? Porque o cara que ia lá fiscalizar, ele nem chegava a olhar a situação dos reservatórios lá. O que ele fazia? Ele pegava o dinheiro e ia embora. A galera pagava ele. Vocês estão entendendo a situação? Aí você para poder pensar e você... Poxa! O que é que um cara ainda... Olha só, desvia uma verba e aí ele tem que justificar a verba, ele coloca lá 15 milhões em leite condensado. Vou falar de novo nessa situação. Porque o povo não vai fazer nada. Vai ficar por isso mesmo. Por que a Petrobras sempre deu lucro e está quebrada? Porque o povo não vai falar nada.
Brasil é uma festa. Nós estamos aqui só trabalhando. Tá? Somos os garçons. Somos os empregados. Quem é que está curtindo a festa? Quero que vocês percebam isso. Né? Se você começar a pensar dessa forma, você vai perceber que a origem das problemáticas, presta atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. A origem das problemáticas sugeridas pelo Enem, elas são geradas pelo próprio ser humano. Aí você só precisa saber como. Vocês estão entendendo que eu estou ensinando vocês a pensar sobre a problemática? Eu não estou dizendo para vocês, ó, pega isso aqui e coloca dessa forma. Entendeu? Estou ensinando vocês a pensar sobre a problemática. É o próprio ser humano. É uma conduta, ou é um pensamento errôneo do ser humano que cria uma problemática. O estigma do quê? Das doenças mentais na sociedade brasileira. O que é estigma? Tem uma galera que não sabia o que era estigma, gente. E mesmo assim. E aí eu quero que vocês entendam. Né? A hora que leu o tema, falou, puta que pariu, o que é estigma? Aí depois, a hora que leu lá, graças a Deus que vem explicando. Né? Para poder fazer a redação. Então, eu quero que vocês entendam isso. Que o grande problema que a gente tem é o próprio ser humano. Né? O melhor do Brasil é o brasileiro e o pior do Brasil também é o brasileiro. Tá? Serve para os dois. Né? É o melhor dele quando ele dá o melhor de si e é o pior dele quando ele dá o pior de si. O grande problema nosso aqui é que ele está dando o pior de si na maioria das vezes. Certo? Quero que vocês entendam isso. Então, quando eu falo sobre isso aqui, ó, eu estou recortando meu D1. E aí, junto com o meu D1, eu posso recortar meu D2, que é o quê? Então, serão as doenças. Vou falar das doenças aqui, ó, nesse tema aqui. Opa! E aí, presta atenção. Doenças, tá certo. Presta atenção nisso. Só que eu não vou, presta atenção nisso. Eu não vou dizer isso aqui na minha introdução. Na minha introdução, eu quero que aconteça igual a Ana Clara. Por quê? Só vou explicar isso no meu D1 aqui, ó, no meu desenvolvimento. No meu D1 e no meu D2 é hora de argumentar. Então, minha argumentação acontece aqui, ó. Só que ela só pode acontecer se eu me posicionar. Se eu falar para vocês assim, nossa, eu gostei demais da cor, mas o modelo não me agrada. Estou falando do quê? Então, primeiro, ó, olha só. Numa redação, primeiro eu tenho que fazer uma exposição, certo? Apesar do gênero não ser expositivo argumentativo, né? É só